Vamos aprender sobre a NBC-TG03, demonstração dos fluxos de caixa por meio de algumas questões comentadas. Em relação à demonstração dos fluxos de caixa de entidades do setor privado, prevista na NBC-TG03, assinale a alternativa incorreta. A. Na demonstração dos fluxos de caixa, para apresentar os fluxos de caixa das atividades operacionais, pode-se adotar o método direto ou o método indireto. Está correta essa afirmativa. Para os fluxos operacionais, podemos utilizar tanto o método direto como o método indireto. Para para as demais atividades, atividade de investimento, atividade de financiamento, nós utilizamos o método direto apenas. B. Na demonstração dos fluxos de caixa, classificam-se os fluxos de caixa em atividades operacionais, estratégicas e de financiamentos. Na verdade, não. A atividade estratégica não existe, é a atividade de investimento. Portanto, a alternativa incorreta é a alternativa B, que é o nosso gabarito da questão. Como aprendizado, nós podemos ver que as demais assertivas estão corretas, né? Como, por exemplo, a alternativa C, com base na demonstração dos fluxos de caixa, pode-se avaliar a capacidade de a entidade de gerar caixa equivalentes, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos. D, para fins de demonstração do fluxo de caixa, entende-se equivalente de caixa com aplicação financeira de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. E, na demonstração do fluxo de caixa, o caixa compreende apenas o numerário em espécie e os depósitos bancários disponíveis. Correto. Gabarito, portanto, alternativa B de bola. 2. As informações sobre fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações uma base para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. Nesse sentido, avalie as afirmativas abaixo com base na lei e na NBC-TG 03 e assinale a alternativa correta. 1. Os pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias ou serviços são comumente classificados como fluxo de atividades operacionais. Está correto. 2. Facultativa a elaboração e publicação da DFC para companhias fechadas com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$ 2 milhões. Ela está correta, é verdade. Então, de acordo com a Lei 6.404, as companhias fechadas com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$ 2 milhões não precisam publicar a demonstração do fluxo de caixa. 3. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de baixa ou média liquidez. Não, na verdade elas são de curtíssimo prazo, né? De alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa, estando sujeitas a um baixíssimo risco de alteração de valor. Então, a 3 está incorreta porque ela diz baixa ou média liquidez. Na verdade, é altíssima liquidez. 4. A elaboração da demonstração do fluxo de caixa pelo método direto requer que o saldo de caixa e equivalência de caixa, ao final do exercício, seja ajustado pelas despesas de depreciação e variações cambiais havidas no exercício. Na verdade, o ajuste é requerido não pelo método direto, mas sim pelo método indireto, que, que, que na verdade nos diz que esse item 4 está incorreto. Portanto, apenas os itens 1 e 2 estão corretos, e o gabarito, por isso, é a letra B de bola. Essa questão para contador da Universidade Federal do Paraná, ela permitirá que nós montemos uma pequena demonstração do fluxo de caixa enquanto nós resolveremos essa questão. A seguir são listadas as transações extraídas dos registros contábeis da Zeta SA relativas ao primeiro trimestre de 2023. 1. Aquisição de mercadorias para revenda, no valor de R$ 800, dos quais 60% foram pagos durante o próprio período. Então, por meio do item 1, a gente já consegue perceber que se trata de uma atividade operacional, porque é pagamento a fornecedor, e também é o método direto, porque já está dizendo para nós quanto foi pago, né? O quanto efetivamente saiu de dinheiro para pagar esse fornecedor. Então, nós vamos calcular uma saída de caixa, né? Então, menos R$ 800 vezes 60% para descobrir o quanto foi pago. Isso é igual a um fluxo de caixa, um consumo de caixa de R$ 640 nas atividades operacionais. Como nós começamos com as atividades operacionais, vamos apenas medir as atividades operacionais, né, já que tem algumas alternativas que tratam só sobre as atividades operacionais. 2. Aumento do capital social no valor de R$ 5.000, sendo 2.000 em dinheiro.
Nesta alternativa, nessa 2, nós temos aqui um fluxo de caixa de financiamento. Então, é um caixa gerado na atividade de financiamento, é aumento do capital social, porque mexeu com capital próprio. Então, mexeu com capital próprio é atividade de financiamento. 3. Recebimento do montante de clientes a receber relativo a períodos anteriores, no valor de R$ 280. Então, aqui um fluxo positivo na atividade operacional, né? Recebimento de dinheiro de cliente é atividade operacional, mais 280. Menos 640 mais 280, nós temos até agora um consumo de caixa de R$ 360 nas atividades operacionais. 4. Aquisição em meados de fevereiro de um caminhão para entrega de mercadorias, valor de R$ 1.500, cujo pagamento se dará em 60 dias. Então, o pagamento nem ocorreu ainda. E quando esse pagamento ocorrer, ele vai ser registrado como um consumo de caixa de atividade de investimento, porque um caminhão é um ativo imobilizado, é um ativo não circulante que foi adquirido. 5. Amortização total de um empréstimo por capital de giro, obtido no ano anterior, no valor de R$ 700. Essa amortização é um consumo de caixa da atividade de financiamento, porque o principal, né, que é a amortização desse empréstimo, tem a ver com capital de terceiros. Então aqui é um empréstimo e é atividade de financiamento. 6. Pagamento do montante de fornecedores a pagar relativo a períodos anteriores, no valor de R$ 300. Aqui nós temos um fluxo de caixa operacional consumido em R$ 300. Então, menos 360 menos 300. Até agora nós temos um consumo de caixa, fluxo operacional no valor de R$ 660. 7. As receitas de vendas do trimestre foram R$ 1.600. Pelo 7 não se sabe se essas receitas foram recebidas. Então nós não podemos fazer nada por enquanto. 8. O saldo de clientes a receber em 31 de março de 2023 equivale a 25% do valor das receitas de vendas do trimestre. Então aqui a gente já tem uma noção. Se a receita de vendas for de 1.600 e o saldo de clientes a receber equivale a 25% de 1.600, 25% de 1.600 são R$ 400, então o resto foi recebido. O resto é um fluxo de caixa recebido da atividade operacional, que é 1.600 menos R$ 400, são 25%. Isso vai ser igual a R$ 1.200. Então, é um fluxo positivo na atividade operacional de R$ 1.200, somando com R$ 660 negativos. Agora nós temos uma geração de caixa de R$ 540 até agora no fluxo operacional. 9. O estoque de mercadorias para revenda em 31 de dezembro de 2022 era R$ 500 e o equivalente a 60% desse valor em 31 de março de 2023. Como é um método direto, o volume do estoque de mercadorias não vai alterar a atividade operacional, porque aqui não tem nenhuma aquisição desse estoque, né, com pagamento a fornecedores. 10. A despesa de depreciação no trimestre foi R$ 250. Então, a despesa de depreciação não altera o caixa, né, e como a gente está utilizando o método direto, nós não vamos registrar nada aqui, só registraríamos a depreciação no método indireto para ajuste do lucro líquido. 11. Aquisição de ações do capital social da Delta, empresa de capital aberto, com pagamento efetuado de R$ 200. Então, essa aquisição de ações com pagamento de R$ 200, isso é uma atividade de investimento. Atividade de investimento, portanto, aqui no nosso fluxo de caixa. Somando apenas as atividades operacionais, nós vamos chegar a um fluxo de caixa gerado pelas atividades no período de R$ 700. E a variação de caixa e balanço de caixa de R$ 1.800, portanto o gabarito seria a alternativa B. Vamos ver se o fluxo de caixa total foi de R$ 1.800, a variação de caixa e equivalência de caixa de R$ 1.800. Vamos calcular de novo as atividades operacionais e depois as outras atividades para ver se foi de R$ 1.800 esse fluxo de caixa das outras atividades, o fluxo de caixa total do período, né? Então, aquisição de mercadorias para revenda no valor de R$ 800, dos quais 60% foram pagos dentro do próprio período. Então, vamos de novo lá, aquisição de mercadorias de 800, menos 800 vezes 60% pagos, nós vamos ter aqui menos R$ 480 de fluxo de caixa de saída operacional. Então, aumento do capital social não, vamos pular. 3. Recebimento do montante de clientes a receber, mais 280. Vou fazer mais rapidamente aqui.
Só para a gente poder primeiro chegar ao operacional, depois investimento e aí financiamento. Então, aquisição de um caminhão, não, isso é investimento, vou pular, estou no operacional. Amortização de um empréstimo também, não, isso é financiamento. Pagamento do montante de fornecedores a pagar relativo a períodos anteriores, no valor de R$ 300, então menos 300. Eu tenho até agora R$ 500 negativos, né, ou seja, consumo de caixa de atividade operacional no valor de R$ 500. Receita de venda no trimestre de 1.600 e 25% permaneceu a receber. Então, eu recebi R$ 1.200, menos 500 mais 1.200. Eu tenho aqui os meus R$ 700 das atividades operacionais. Aqui, então, eu termino a atividade operacional de R$ 700. Vamos às atividades de investimento. Então, R$ 700, deixo separado. Atividade de investimento, aumento do capital social não é financiamento. Recebimento do montante também não. Aquisição de um caminhão, só que o primeiro pagamento se dará em 60 dias, não é o caso. Item 5, a amortização de um empréstimo é financiamento. 6, também não, é pagamento do montante de fornecedores a pagar, que é operacional, nós já temos aqui. Vendas, 7, despesa de depreciação não vai ter efeito. E aquisição de ações de capital social, componente de capital aberto, isso sim, é a atividade de investimento. Portanto, de atividade de investimento, nós temos aqui R$ 200. R$ 200 consumidos na atividade de investimento. Somando com os R$ 700 gerados no fluxo de caixa operacional, nós temos até agora o valor de R$ 500 gerados de caixa total. Falta apenas atividade de financiamento para que nós cheguemos aí ao caixa gerado total. Questão de mercadoria não, aumenta o capital social no valor de R$ 5.000, sendo R$ 2.000 em dinheiro. Então, nós vamos somar esses R$ 2.000. Foi recebido para aumentar o capital social, que é uma atividade de financiamento. A amortização do empréstimo, que é o item 5, capital de giro do ano anterior, no valor de R$ 700, nós vamos diminuir então desses 2.000 os R$ 700. 2.000 menos 700. E 2.000 menos 700, então, é o caixa gerado das atividades de financiamento no total de R$ 1.300. Somando com o que nós tínhamos acumulado de geração de caixa de R$ 500, nós chegamos aos R$ 1.800 gerados em caixa nesse período, que é o total. Ou seja, R$ 700 de atividade operacional, caixa gerado, caixa consumido na atividade de investimento R$ 200, que foi a compra, a participação na empresa de capital aberto, e R$ 1.300 gerados na atividade de financiamento. Total, R$ 1.800 foi o movimento do caixa, o caixa gerado no período. Portanto, gabarito, alternativa B de bola. O fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais foi de R$ 700 e a variação de caixa equivalentes no trimestre foi de R$ 1.800. Questão do exame de suficiência. Foi aplicado no exame de suficiência e aqui nós vamos conseguir calcular o fluxo de caixa pelo método indireto. Então, tem a entidade A teve esses seguintes fatos no exercício de 2021, nós vamos começar já pelo resultado líquido, que é o primeiro item do nosso fluxo de caixa das atividades operacionais pelo método indireto. Nós temos que ajustar o lucro líquido. Vamos pegar o resultado líquido, que geralmente os itens da demonstração de resultados são atividades operacionais, e nós vamos tirar o efeito do que teve receita e despesa que não houve movimento financeiro. Então, R$ 30.000 de prejuízo, nós vamos adicionar já menos 30.000 na primeira linha, R$ 30.000 negativos, e nós vamos tirar o efeito da depreciação do período, que é a única despesa em que ocorreu no período, segundo esses dados, e que não houve saída de caixa. Então, a depreciação é a perda pelo valor do ativo, pelo uso dele, por deterioração. E como não houve saída de caixa, nós vamos ajustar o nosso prejuízo, nós vamos somar R$ 16.000, porque esses 16.000 diminuíram o resultado do exercício, né, contribuindo para os 30.000 de prejuízo, mas a gente vai tirar o efeito desses 16.000. Então, 30.000 menos 16.000, o fluxo de caixa, aí o ajustado, né, o lucro líquido ajustado para o fluxo de caixa, vai ser igual a 30.000 mais 16.000, menos 30.000 mais 16.000. Isso vai ser igual a menos R$ 14.000 de resultado ajustado, que é prejuízo ajustado, então R$ 14.000. E aí vamos ver os fatos. Aquisição de um imóvel a ser ocupado para fins administrativos. Esse imóvel é uma atividade de investimento. Vamos pular.
estoque de mercadoria para venda diminuiu R$ 32.000. Pelo método indireto, a gente considera a diminuição do estoque, né, como um aumento no dinheiro. Se o dinheiro não estava no estoque, esse dinheiro, digamos assim, foi aumentado no nosso caixa. Nós vamos somar R$ 32.000, portanto. A entidade reconheceu 16 mil, já aplicamos a depreciação. Em relação ao exercício social encerrado em 2020, as contas a pagar a fornecedores aumentaram 8 mil. Então, se o passivo aumentou, significa que o caixa não foi utilizado nesses 8 mil, né? Eu fiquei com um passivo a mais lá. Então, vou aumentar esses 8 mil no meu caixa, mais 8 mil, atividade operacional. E obrigação social e trabalhista, que também é um passivo, diminuiu, né? Diminuição de passivo também é diminuição de caixa pelo método indireto, menos R$ 4.000. Em relação ao exercício social encerrado, as contas a receber dos clientes aumentaram R$ 20.000. Se essas contas a receber aumentaram R$ 20.000, significa que significa que eu deixei de receber esse dinheiro. Então são menos R$ 20.000. Então, fazendo todas essas operações, né? Desde o lucro líquido ajustado, que na verdade é o prejuízo líquido de R$ 14.000, mais os R$ 32.000 dos estoques, mais R$ 8.000 das contas a pagar que aumentaram, menos 4 mil das obrigações sociais e trabalhistas que diminuíram e menos 20 mil que deixou de receber de clientes porque esse saldo em clientes aumentou. Então, R$ 2.000 é o valor do caixa gerado nas atividades operacionais. Gabarito alternativa A para essa nossa questão aqui, que só pede das atividades operacionais. Vamos aproveitar essa questão para ver os demais fluxos de caixa e chegar ao total movimentado no caixa no período. Pelo que nós pudemos observar, o, a única, a única, o único fato contábil aqui é da aquisição do imóvel, que é uma atividade de investimento. Então, o caixa consumido foi de R$ 40.000. Caixa consumido de R$ 40.000, atividade de investimento, portanto, e na atividade de financiamento não houve nenhum fato. Então, atividade de financiamento zero, não houve consumo nem geração de caixa, e houve um consumo de caixa na aquisição do imóvel. O imóvel foi adquirido em R$ 40.000 com recurso do caixa. Então, R$ 40.000 na atividade de investimento, menos 40 mil na atividade de investimento, mais 2 mil na atividade operacional, nós vamos ter no total do período um consumo de caixa de R$ 38.000. O caixa decresceu, diminuiu R$ 38.000 dentro desse período. E claro, a alternativa correta aqui é a alternativa A, R$ 2.000. Até a questão tentou confundir, colocou R$ 38.000 de caixa líquido consumido nas atividades operacionais, mas esses R$ 38.000 são, na verdade, o caixa total consumido, né? E não só nas atividades operacionais. Só a atividade operacional foi R$ 2.000 o caixa gerado. Questão para contador. Segundo o CPC 03, as atividades referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa são atividades de investimento. Gabarito, portanto, dessa questão, alternativa C, investimento. Aquisição e venda de ativos de longo prazo são os ativos não circulantes. Obrigado por assistir a mais esse vídeo.